Fato surpreendente sobre o uso do fio dental. Você sabia que usar fio dental não só ajuda a manter seu sorriso, mas também pode melhorar a memória? Pesquisas mostram que cuidar das gengivas realmente melhora a circulação sanguínea no cérebro. Isso é importante, pois uma boa circulação fornece oxigênio e nutrientes essenciais para o funcionamento normal do cérebro. Ao usar fio dental regularmente, você não apenas protege seus dentes contra cáries, mas também cuida da sua saúde de forma geral. A saúde bucal desempenha um papel fundamental no bem-estar, incluindo funções cognitivas como memória e raciocínio. Então, da próxima vez que você pegar o fio dental, lembre-se, você não está apenas evitando problemas dentários, mas também dando um pequeno impulso de energia ao seu cérebro. A higiene bucal é o segredo para uma mente afiada? Você já se perguntou por que o sino da liberdade ficou em silêncio? O sino da liberdade, um símbolo icônico da independência americana, soou pela última vez no aniversário de George Washington, em 1846. Não foi um dia comum. Celebrava o 164º aniversário do nascimento de Washington, e o sino foi tocado em homenagem ao primeiro presidente do país. No entanto, essa ocasião festiva se tornou amarga quando uma rachadura, que já havia danificado sua superfície, se expandiu devido às vibrações do toque. Desde então, o sino permanece em silêncio, descansando em seu lugar no centro do Sino da Liberdade, na Filadélfia. Hoje, ele é um lembrete tocante da busca contínua por liberdade e justiça. Muitos visitantes vão vê-lo, intrigados por sua rica história e pelas histórias que conta sobre a Revolução Americana. A jornada do Sino da Liberdade, desde sua fundição original até seu último toque, reflete os desafios enfrentados pela jovem nação e o espírito de resiliência que define a América. O que esse sino silencioso simboliza para nós hoje? Prepare-se para se surpreender com o impressionante Viaduto de Millau. O Viaduto de Millau, na França, é uma maravilha da engenharia que se eleva a uma altura incrível de 343 metros acima do pitoresco vale do rio Tarn. Ele atravessa o vale conectando as cidades de Millau e Chryssels. Esta ponte estaiada não é apenas funcional, mas também uma obra de arte deslumbrante que se harmoniza com a paisagem acidentada. Imagine-se em seu design elegante, você está olhando de uma altura maior do que a da Torre Eiffel. Concluído em 2004, essa estrutura icônica foi criada pelo engenheiro francês Michel Virloget e pelo renomado arquiteto Norman Foster, que idealizaram uma ponte que combina forma e função de maneira elegante. O Viaduto de Millau se tornou um símbolo de inovação, atraindo visitantes de todo o mundo para admirar sua impressionante estatura e estética minimalista. Ele não apenas alivia o congestionamento do tráfego, mas também serve como uma vitrine do brilho da engenharia moderna. Portanto, da próxima vez que você pensar em pontes, lembre-se de que na França, uma estrutura realmente se destaca das demais. Pouca gente sabe, mas a Nintendo está prosperando. Esta amada empresa de jogos acumulou tanto dinheiro que pode se dar ao luxo de perder 250 milhões de dólares por ano e continuar suas atividades até 2052. Como ela conseguiu esse sucesso financeiro? Tudo se deve a décadas de criação de franquias de jogos icônicas, como Mario, The Legend of Zelda e Pokémon. Esses jogos não só conquistaram os corações dos jogadores, mas também geram uma receita significativa, com vendas, produtos e acordos de licenciamento. As estratégias de negócios inteligentes da Nintendo e seu talento para a inovação permitiram que a empresa se mantivesse relevante em um mundo digital em rápida mudança. Enquanto outras empresas podem enfrentar dificuldades em tempos difíceis, o impressionante saldo bancário da Nintendo lhe dá a oportunidade de experimentar novas ideias sem preocupações financeiras. Não é incrível como a empresa consegue planejar tão longe no futuro? O que realmente acontece quando as baleias armazenam líquido? O termo cacho descreve grandes volumes de líquido encontrados nas cabeças de algumas baleias, especialmente dos cachalotes. Pesquisadores antigos tentando entender esses magníficos seres, erroneamente acreditavam que esse líquido era esperma. No entanto, mais tarde, os cientistas descobriram que os cachos estão, na verdade, cheios de um líquido especializado que desempenha um papel crucial na flutuabilidade e na ecolocalização. Esse líquido ajuda as baleias a regular sua posição nas profundezas do oceano, permitindo que mergulhem em busca de alimento. A cabeça de um cachalote pode conter várias toneladas desse líquido, essencial para sua sobrevivência. Quando esses animais incríveis se movem pelo oceano,
Os cachos também contribuem para suas notáveis habilidades de caça. Não é fascinante pensar em como mistérios da natureza, como esses cachos, podem levar a mal-entendidos que levam tempo para serem esclarecidos? Você sabia que Aaron Carpenter foi verificado no Instagram? Em 29 de abril de 2015, essa popular estrela das redes sociais recebeu o tão desejado selo azul, que confirma seu status de personalidade influente. A verificação é um passo importante para influenciadores e celebridades, pois os ajuda a se destacar em um espaço tão lotado como o Instagram. Aaron, conhecido por seu conteúdo envolvente e carisma, rapidamente ganhou popularidade com suas postagens e interações com os fãs. Sua verificação não só foi uma conquista pessoal, mas também abriu portas para colaborações com marcas e outros criadores. Agora, os fãs reconhecem o selo azul como um símbolo de autenticidade e influência. Com milhões de seguidores, Aaron Carpenter continua a inspirar jovens criadores, lembrando-os de que as redes sociais podem ser uma plataforma poderosa para reconhecimento e crescimento. O que você acha do impacto da verificação nos influenciadores hoje? O que realmente aconteceu com Cleópatra em 30 a.C.? A história de Cleópatra, a última governante ativa do reino ptolemaico do Egito, é cheia de intrigas e mistérios. Ela morreu em Alexandria em 30 a.C., e diferentes fontes afirmam que sua morte foi causada por uma mordida de cobra ou veneno. Essa incerteza só adiciona charme a ela como uma líder poderosa e enigmática. Cleópatra é frequentemente elogiada por sua inteligência e astúcia política. Ela usou seu carisma para formar alianças com figuras romanas famosas, como Júlio César e Marco Antônio. O drama em torno de sua morte aumenta ainda mais o interesse por sua vida. Historiadores continuam a debater as circunstâncias de sua morte, que marcou o fim de uma era para o Egito e contribuiu para sua anexação por Roma. Apesar das muitas histórias sobre ela, o verdadeiro legado de Cleópatra vai além das circunstâncias de sua morte. Ela continua a ser um símbolo de poder e astúcia feminina em um mundo dominado por homens. Ela escolheu seu destino, ou isso foi imposto a ela? A incerteza em torno do fim de Cleópatra apenas aprofunda seu apelo. Os onsen, ou fontes termais, são famosos no Japão por suas propriedades relaxantes e curativas. Situados em locais pitorescos, essas maravilhas naturais oferecem não apenas relaxamento, elas também abrigam uma variedade de micro-organismos que se adaptaram a temperaturas extremas. Cientistas estudam esses micróbios resistentes, explorando seu potencial para resolver problemas ecológicos e médicos atuais. Por exemplo, alguns desses micróbios termofílicos podem ajudar na decomposição de poluentes, enquanto outros podem contribuir para novas conquistas médicas, como antibióticos melhorados ou probióticos modernos. À medida que os pesquisadores continuam a investigar esses organismos únicos, começamos a entender como os segredos dos onsen do Japão podem levar a soluções inovadoras para problemas globais. Quem diria que um banho relaxante poderia estar ligado a descobertas científicas revolucionárias? Você pode se surpreender com os segredos visuais do seu cérebro. O lobo occipital, uma área importante na parte de trás do cérebro, tem um papel fundamental na forma como percebemos o que vemos. Essa região interpreta os sinais dos nossos olhos, permitindo que reconheçamos formas, cores e movimentos. No entanto, se essa parte do cérebro sofrer uma lesão, como em uma queda ou acidente, isso pode resultar em distúrbios visuais inesperados. As pessoas podem ter efeitos estranhos, como o aparecimento de estrelas, imagens borradas ou até perda parcial da visão. Esses sintomas destacam a fragilidade da funcionalidade do nosso cérebro. O lobo occipital atua como um centro de processamento, transformando dados visuais brutos em imagens vívidas que percebemos diariamente. Proteger a cabeça é essencial, pois lesões nessa área podem impactar seriamente não apenas a visão, mas também a forma como você interage com o mundo. Ao entender a importância dessa área do cérebro e as possíveis consequências de lesões, podemos valorizar a complexidade da nossa percepção e garantir que cuidamos da nossa cabeça. O que motiva a busca por vida extraterrestre? Cientistas da NASA estão empolgados com a possibilidade de encontrar vida fora da Terra, especialmente em Europa, uma das fascinantes luas de Júpiter. Acredita-se que esse mundo gelado esconda um oceano sob uma espessa camada de gelo, com um volume 2 vezes maior que a água da Terra. Imagine, onde há água pode haver vida. Enquanto isso, na vizinha Marte, foram encontrados sinais de água líquida em algumas regiões.
o que intriga ainda mais os pesquisadores. Essas descobertas levantam questões sobre as condições necessárias para a vida e se podemos encontrar organismos que sobrevivem em ambientes tão extremos. A busca por vida extraterrestre depende muito da compreensão desses mundos aquáticos. Os cientistas estão desenvolvendo missões avançadas para explorar a Europa, tentando descobrir o que está escondido sob sua crosta de gelo. A cada nova descoberta, nossa compreensão do potencial de vida no universo se expande, aproximando-nos da resposta a uma das perguntas mais antigas da humanidade: estamos sozinhos? Luxo em sua máxima expressão. Perfume Shumock por $1,3 milhão. Imagine um aroma com um preço impressionante. $1,3 milhão por frasco. Shumock, o perfume mais caro do mundo, realmente leva o luxo a um novo nível. O que o torna tão especial não é apenas o cheiro, ele é adornado com diamantes e ouro, tornando-se uma peça magnífica para qualquer coleção. Criado para aqueles que apreciam a extravagância, Shumock não é apenas um perfume, é uma declaração. Este produto luxuoso é feito com os ingredientes mais raros, o que ressalta sua atratividade e exclusividade. Pessoas que compram itens tão caros geralmente o fazem por status e prestígio, e Shumock se encaixa perfeitamente nessa categoria. Imagine ter algo tão único que se torne um assunto de conversa. Embora a maioria de nós talvez nunca tenha a chance de segurar um frasco de Shumock, ele certamente desperta a imaginação sobre o que é luxo no mundo dos perfumes. Você já gastaria dinheiro em um perfume tão extravagante? Poucos sabem disso sobre Nicholas Smith, um artista cujas ilustrações vibrantes promovem mudanças e defendem a igualdade e os direitos humanos. Suas obras ressoam profundamente, como é evidente em sua poderosa homenagem a George Floyd, que faz o público refletir sobre justiça e a importância das vozes que foram silenciadas. Além de criar trabalhos provocativos, Smith apoia ativamente jovens artistas de comunidades marginalizadas, ajudando a abrir caminho para uma maior inclusão na arte. Ele entende que a representação é importante e trabalha incansavelmente para apoiar talentos emergentes que, de outra forma, poderiam passar despercebidos. Ao oferecer oficinas e mentoria, ele cria um ambiente onde a criatividade floresce. A arte tem o poder de mudar percepções, e Smith personifica essa crença, usando sua plataforma não apenas para mostrar suas obras, mas também para inspirar a próxima geração de artistas diversos. Com seu empenho, Smith ilumina a interseção entre arte e advocacy, contribuindo de maneira significativa para a vida de muitos. Como a arte pode ainda mais transformar a sociedade? Um fato interessante sobre as luas geladas. Você sabia que algumas luas do nosso sistema solar, como Europa e Encélado, podem esconder vida sob sua espessa camada de gelo? Esses corpos celestes incríveis têm uma superfície congelada, mas os cientistas acreditam que abaixo delas existem grandes oceanos. Esses oceanos subterrâneos mantêm calor devido ao calor interno da Lua, o que pode criar condições adequadas para a existência de vida microscópica. Europa, uma das luas de Júpiter, é a principal candidata, pois sua crosta de gelo, segundo os cientistas, cobre um oceano salgado, rico em substâncias químicas. Da mesma forma, Encélado, que orbita Saturno, possui geysers que lançam vapor d'água no espaço, indicando um oceano dinâmico sob a superfície. Essa ideia inspira os cientistas, pois abre possibilidades para a busca de vida além da Terra. Imagine o que essas pequenas criaturas invisíveis podem nos ensinar sobre o universo. Estamos sozinhos ou a vida pode existir nos lugares mais inesperados? Jogar dinheiro fora é realmente um desperdício. Muitas pessoas podem achar que gastar grandes quantias é apenas uma forma de mostrar riqueza, mas a verdade é muito mais profunda. Quando gastamos dinheiro sem pensar, não estamos apenas jogando notas fora. Também ignoramos o verdadeiro valor dos nossos recursos. Pense nisso. Cada dólar que você gasta pode representar horas de trabalho duro, criatividade e oportunidades. Gastos irresponsáveis podem levar a dificuldades financeiras e até a falta de satisfação em outras áreas da vida. Essa reflexão nos faz repensar o que realmente valorizamos. Em vez de gastar em prazeres passageiras, poderíamos investir em experiências ou projetos que trazem alegria verdadeira. Por exemplo, usar esse dinheiro em educação ou projetos comunitários pode gerar resultados a longo prazo que superam em muito o prazer imediato de uma compra luxuosa. Portanto, da próxima vez que você pensar em uma grande compra, pergunte a si mesmo: vale a pena ou estou apenas jogando dinheiro fora? Você pode imaginar que as roupas poluem nossos oceanos?
Sempre que lavamos roupas feitas de fibras sintéticas como poliéster e nylon, elas soltam microplásticos, pequenas partículas de plástico que vão parar em nossos corpos d'água. Essa poluição representa uma séria ameaça à vida marinha, desde peixes até aves marinhas, que podem engolir essas partículas acidentalmente. Quando os microplásticos se acumulam no oceano, eles podem entrar na cadeia alimentar humana e, eventualmente, chegar aos nossos pratos. Esse ciclo preocupante destaca a necessidade de soluções, como filtros de lavagem, que podem reter essas partículas nocivas antes que elas cheguem à natureza. Além disso, escolher tecidos de forma consciente e preferir fibras naturais pode ajudar a reduzir esse problema. Ao tomarmos decisões informadas sobre o que vestimos e como cuidamos de nossas roupas, podemos dar passos em direção a um ambiente mais limpo e proteger nossos oceanos para as futuras gerações. Vamos descobrir a verdade sobre os bondes de São Francisco. Esses famosos bondes não são apenas um meio de transporte pela cidade. Eles fazem parte da história viva. Criados no final do século XIX, tornaram-se um símbolo do charme e da criatividade da cidade. Subindo as íngremes colinas de São Francisco, esses vagões de madeira oferecem uma experiência única, revelando aos passageiros vistas deslumbrantes da Bahia e da famosa Ponte Golden Gate. Os bondes funcionam graças a um complexo sistema de cabos subterrâneos que são puxados por potentes motores. Isso significa que os passageiros podem desfrutar de uma viagem suave, enquanto os vagões sobem e descem graciosamente pelas ruas íngremes da cidade. Além de sua função prática, esses bondes são reconhecidos como um marco histórico nacional, atraindo turistas de todo o mundo. Você já andou em uma dessas máquinas fascinantes? E se eu te contar sobre o Lollipopter? Este brinquedo único se parece com um pirulito e encanta os usuários com suas formas que se transformam ao girar. Mas além do design divertido, o Lollipopter é uma ótima ferramenta para aliviar o estresse, perfeito para longos dias de trabalho ou momentos em que você precisa de uma pausa. Você pode sentar na sua mesa, respirar fundo e girar o Lollipopter para liberar a tensão, enquanto melhora a estética do seu espaço de trabalho. Seu visual vibrante e mecânica inovadora fazem dele não apenas um brinquedo, mas também um item decorativo original que traz alegria e gera conversas. Seja você um estudante, um profissional ocupado ou apenas alguém que quer adicionar um pouco de diversão ao seu dia, o Lollipopter pode se tornar seu novo companheiro favorito na mesa. Quem diria que aliviar o estresse poderia ser tão divertido? Acredite ou não, mas um cachorro quebrou o recorde de caça a fantasmas. Essa conquista incrível pertence a um labrador que registrou em vídeo o maior número de fantasmas, segundo o livro dos recordes. Você pode se perguntar como um cachorro brincalhão se envolveu na caça a fantasmas. Esse labrador, com seu olfato aguçado e intuição incrível, se tornou o parceiro fiel de seu dono, que é apaixonado por caça a fantasmas. Juntos, eles exploraram diversos lugares assombrados, desde antigas mansões assustadoras até cemitérios aterrorizantes. Armados com câmeras e um espírito aventureiro, essa dupla conseguiu capturar uma série de imagens fascinantes que fizeram muitos céticos questionarem se os fantasmas realmente existem. Essas fotos geraram interesse e debates na comunidade paranormal, e algumas pessoas afirmaram ver figuras fantasmagóricas claramente ao fundo. Essa parceria única não só destaca as incríveis habilidades dos cães, mas também traz um elemento divertido ao mundo da caça a fantasmas. Então, da próxima vez que você ver um cachorro, pense, será que ele será o próximo caçador de fantasmas em treinamento? Por que a terapia do grito primário é tão eficaz? Este método único de saúde mental incentiva as pessoas a expressarem suas emoções mais profundas, através do simples ato de gritar. Desenvolvida na década de 1970 pelo psicólogo Arthur Janov, a terapia do grito primário permite que as pessoas enfrentem o estresse e traumas acumulados ao verbalizar seus sentimentos. Em um ambiente seguro, os participantes gritam, uivam ou até choram de dor, o que pode resultar em um poderoso alívio da tensão emocional. Ao fazer isso, eles frequentemente encontram alívio da ansiedade, irritação e tristeza que podem ter sido reprimidas. A atratividade dessa terapia está no fato de que, em um contexto apropriado, gritar é considerado socialmente aceitável, desafiando as normas sociais de expressão emocional. À medida que as pessoas buscam maneiras mais saudáveis de lidar com dificuldades emocionais, a terapia do grito primário continua a ganhar reconhecimento como um método válido para promover a cura e o autoconhecimento. O que acontece quando você libera tudo isso?
Você consegue imaginar que ocorreram apenas 14 lesões oculares? Após o eclipse solar, em 11 de agosto de 1999, muitas pessoas estavam preocupadas com possíveis danos aos olhos devido à observação inadequada do Sol. Felizmente, o jornal médico britânico, BMJ, reportou apenas 14 casos de lesões oculares, um número bem menor do que as previsões alarmantes. Entre esses casos, um se destacou, um paciente que olhou diretamente para o Sol por 20 minutos sem proteção ocular. Esse incidente ressaltou os riscos de observar eclipses solares sem as devidas precauções, como óculos especiais para eclipses ou filtros solares. Felizmente, a maioria dos entusiastas de eclipses tomou cuidado, aproveitando o emocionante evento celestial sem prejudicar a saúde. Esse pequeno número de lesões nos lembra da importância da segurança ocular durante esses raros fenômenos astronômicos. Como iremos proteger nossa visão durante o próximo eclipse? Um fato interessante sobre os luditas. Muitas pessoas pensam que os luditas eram apenas contra a tecnologia, mas isso não é bem verdade. Na verdade, eram trabalhadores qualificados no início do século XIX na Inglaterra, que lutavam por sua sobrevivência quando as máquinas começaram a substituí-los. Com o aumento da automação nas fábricas de tecidos, os trabalhadores enfrentaram redução de salários e perda de empregos, o que levou a protestos e tumultos contra as novas máquinas que ameaçavam seu modo de vida. Os luditas não eram contra a tecnologia, mas sim queriam proteger seu ofício e exigiam um tratamento justo. Eles acreditavam que a chegada de teares mecânicos e equipamentos não apenas mudava o processo de produção de roupas, mas também desvalorizava suas habilidades e trabalho. Ironicamente, seus protestos se tornaram um alerta sobre o impacto do progresso nos empregos, gerando discussões que ainda são relevantes hoje. Então, da próxima vez que você ouvir sobre os luditas, lembre-se, eles não eram contra o progresso em si, mas contra as consequências que ele trouxe para trabalhadores como eles. Você sabia que Brian Lara fez 400 pontos em uma partida? Esse feito incrível aconteceu em 2004, durante um emocionante jogo de primeira classe entre as Índias Ocidentais e a Inglaterra. Brian Lara, uma lenda do cricket de Trinidad e Tobago, mostrou suas habilidades excepcionais, estabelecendo um recorde que ainda permanece imbatido. Sua performance foi mais do que apenas bater a bola. Foi uma aula de técnica, paciência e determinação. A conquista de Lara superou o recorde anterior de 390 pontos, provando sua capacidade de expandir os limites do jogo. Fãs e jogadores ficaram maravilhados enquanto ele marcava ponto após ponto, demonstrando uma concentração e resistência incríveis ao longo de horas de jogo. Essa apresentação notável solidificou a reputação de Lara como um dos maiores batedores da história do cricket. Será que algum jogador atual conseguirá aceitar esse desafio e quebrar seu recorde? O que realmente impulsiona os avanços científicos? A Royal Society, fundada em 1660, teve um grande impacto na revolução científica, criando um espaço onde os primeiros cientistas modernos podiam se reunir e compartilhar ideias. Imagine um encontro acolhedor, onde mentes brilhantes como Isaac Newton e Robert Hooke trocavam pensamentos. Essa colaboração gerou inovações e inspiração para o desenvolvimento de várias áreas, da física à biologia. Ao promover discussões abertas e compartilhar descobertas, a Royal Society ajudou a transformar a ciência em um esforço conjunto em vez de experimentos isolados. O compromisso deles com a pesquisa e a evidência estabeleceu as bases dos métodos científicos modernos, destacando a importância da revisão por pares e da transparência. Portanto, da próxima vez que você pensar no progresso científico, lembre-se de como a Royal Society uniu pessoas para despertar a curiosidade e inspirar descobertas que mudaram o mundo. Não é incrível como a colaboração pode levar a ideias revolucionárias? Vamos desvendar a verdade sobre a densidade do Mar Morto. Este famoso corpo d'água, localizado entre Israel e Jordânia, é conhecido por sua salinidade extraordinária. A concentração de sal no Mar Morto é cerca de 10 vezes maior do que na água do mar comum, criando uma situação única. Devido ao alto teor de sal, a água é incrivelmente densa. O que isso significa para os nadadores? É quase impossível afundar. Quando você entra no Mar Morto, seu corpo flutua facilmente na superfície, como se estivesse em um enorme flutuador. Esse fenômeno não é apenas divertido, é o resultado natural da ciência da flutuabilidade. Além das impressionantes oportunidades de natação, as águas ricas em minerais também trazem benefícios à saúde, atraindo visitantes que desejam relaxar e se revitalizar.
A lama das margens é frequentemente utilizada em tratamentos de spa, pois acredita-se que possui propriedades curativas. Portanto, se você algum dia estiver perto deste lugar incrível, não perca a chance de experimentar a sensação inesquecível de nadar sem afundar. Acredite ou não, sua cama é o lar de bilhões de ácaros. Esses pequenos seres, invisíveis a olho nu, adoram ambientes quentes e confortáveis, tornando seu colchão o lugar perfeito para viver. Os ácaros se alimentam principalmente de células mortas da pele, que perdemos enquanto dormimos, criando uma verdadeira atividade bem debaixo dos seus lençóis. Na verdade, acredita-se que em um colchão podem haver de 100 mil a 10 milhões desses hóspedes microscópicos. Embora sejam inofensivos para a maioria das pessoas, os ácaros podem causar alergias e asma em indivíduos sensíveis. Por isso, é importante manter a roupa de cama limpa e livre de poeira. Lavar os lençóis em água quente pelo menos uma vez por semana ajuda a eliminar esses vizinhos indesejados. Além disso, usar capas protetoras para travesseiros e colchões pode reduzir significativamente a quantidade deles. Então, da próxima vez que você se deitar, lembre-se de que está compartilhando seu espaço aconchegante com uma comunidade inteira de pequenos seres. Como você se sentiria dormindo ao lado de bilhões de ácaros invisíveis? Vamos revelar a verdade sobre os superpoderes dos mosquitos. Você sabia que os mosquitos conseguem detectar dióxido de carbono a até 23 metros de distância? Quando exalamos, liberamos não só dióxido de carbono, mas também calor corporal e diferentes sinais químicos que atraem esses insetos irritantes. Essa habilidade incrível ajuda os mosquitos a encontrar sua próxima vítima, especialmente em ambientes com pouca luz, quando estão mais ativos. Cientistas estudaram essa capacidade impressionante para desenvolver repelentes mais eficazes e estratégias de combate a doenças como malária e dengue. Ao entender como os mosquitos nos encontram, os pesquisadores buscam reduzir o impacto dessas doenças na saúde humana. Então, da próxima vez que você ouvir um mosquito zumbindo por perto, lembre-se, você não é apenas um alvo, você é um farol que os atrai. Que interessante! Isso pode te surpreender. Um erro o deixou rico. Chris Reynolds, um cara comum da Pensilvânia, se viu em uma situação surreal ao entrar em sua conta do PayPal e ver um saldo chocante de 92 milhões de dólares. Sim, você não ouviu errado. 92 milhões de dólares. Esse incrível sucesso financeiro aconteceu por causa de um erro do sistema, proporcionando a Reynolds um breve momento de riqueza que muitos só podem sonhar. Por algumas horas, ele foi tecnicamente o homem mais rico do mundo, vivendo a fantasia de ficar rico instantaneamente. Imagine as possibilidades que passaram pela sua cabeça. No entanto, esse sonho não durou muito. O PayPal rapidamente corrigiu o erro e retornou o saldo ao normal. Embora ele não tenha conseguido gastar um centavo, a história de Reynolds captura a imaginação. Ela nos lembra de como a tecnologia pode, às vezes, criar momentos estranhos e inesperados em nossas vidas. Sua experiência levanta questões interessantes sobre o banco digital e a confiabilidade das transações online, fazendo-nos refletir como cada um de nós reagiria a uma descoberta tão chocante. Por que os Grammys não são entregues no palco? Você pode se surpreender ao saber que as estatuetas brilhantes entregues no Grammy são, na verdade, réplicas. A emoção atinge seu pico quando os vencedores são anunciados, mas os prêmios reais são feitos depois, para que cada um seja gravado com o nome do vencedor e sua categoria. Esse método garante que as estatuetas finais reflitam o orgulho e a honra de receber um prêmio tão prestigiado. Após o evento, os verdadeiros Grammys são cuidadosamente produzidos para que os artistas possam receber uma estatueta personalizada, que poderão guardar para sempre. Esse processo também evita erros de última hora ou problemas logísticos durante a transmissão ao vivo. Portanto, em vez de receber um Grammy oficial no palco, os vencedores seguram uma réplica, criando um momento único, eternizado no tempo. Fãs e artistas apreciam essa abordagem cuidadosa, pois ela adiciona elegância e drama à cerimônia. Na próxima vez que você assistir ao Grammy, lembre-se de que esses prêmios brilhantes são apenas uma prévia de algo ainda mais especial que aguarda os vencedores. Você sabia que Richard Branson é dono de 2 ilhas incríveis? O famoso empresário por trás do Virgin Group tem um verdadeiro talento para encontrar paraísos, como mostram suas propriedades nas ilhas Necker e Makepeace. A ilha Necker, localizada nas Ilhas Virgens Britânicas, é um resort tropical verde que se tornou popular entre celebridades e turistas.
Aqui você pode relaxar em uma rede ou praticar esportes aquáticos, desfrutando de um pedaço do paraíso na Terra. Por outro lado, a ilha Makepeace, situada na costa da Austrália, mergulha os visitantes na beleza da natureza, com sua flora e fauna únicas. Ambas as ilhas refletem o espírito aventureiro de Branson e sua paixão pela sustentabilidade, já que ele busca preservar sua beleza natural. Os visitantes podem se hospedar em luxuosos apartamentos na ilha Necker, que podem ser alugados para uma experiência inesquecível. A visão de Branson vai além da simples posse desses lugares idílicos. Ele apoia ativamente a conservação ambiental e o ecoturismo. Então, com ilhas tão lindas sob sua gestão, que outras surpresas ele pode nos reservar? Você pode se surpreender. Bombas de confete se tornaram um sucesso. Você já quis pregar uma peça em alguém de um jeito brilhante? A empresa Envie Brilho ao seu inimigo tornou isso possível, oferecendo um serviço de envio de envelopes anônimos cheios de brilhos. Após a entrega, o destinatário, sem suspeitar de nada, ficará alegremente surpreso quando os confetes brilhantes preencherem o ar e causarem uma bagunça. Fundado por um empreendedor criativo, esse projeto rapidamente ganhou popularidade, atraindo clientes que queriam adicionar um pouco de diversão às suas amizades ou pregar uma peça em alguém sem causar danos. Seu sucesso foi tão impressionante que o fundador decidiu vender o negócio logo após seu lançamento. Essa ideia divertida não apenas refletiu o espírito de diversão inofensiva, mas também gerou discussões sobre maneiras criativas de lidar com rivalidades e risadas. Quem diria que um simples envelope cheio de brilhos poderia se tornar uma sensação? Você pode acreditar como funcionam as bússolas na navegação? Esse importante instrumento ajudou incontáveis navegadores e exploradores ao longo dos séculos. No seu núcleo, a bússola tem uma agulha magnética que se alinha facilmente com o campo magnético da Terra, apontando para o norte magnético. O milagre acontece porque a agulha está cuidadosamente equilibrada em um eixo, permitindo que ela gire livremente em resposta às forças invisíveis ao redor. Mas o que cria esse campo magnético? Ele é gerado pelo movimento do ferro derretido no núcleo externo da Terra, onde a temperatura e a pressão extremas causam um fluxo dinâmico que gera uma força magnética que se estende muito além da superfície do nosso planeta. Historicamente, sem esse dispositivo simples, mas genial, muitos marinheiros teriam dificuldades para se orientar nos vastos oceanos, o que mudaria para sempre o curso das explorações. Você consegue imaginar navegar sem bússola? Hoje, esse elemento tecnológico continua sendo vital, guiando não apenas navios, mas também turistas e aventureiros em terra, lembrando-nos das forças ocultas da Terra. Notícia incrível! O asteroide 12.000 Wellston 18 Tom Hanks é uma homenagem ao impacto que o ator querido teve no cinema e na cultura. Descoberto em 1999, essa rocha espacial não é apenas uma honra única para Hanks, mas também um interessante cruzamento entre ciência e cultura pop. Os asteroides geralmente recebem nomes de figuras históricas, cientistas e outras pessoas influentes, tornando esse nome especialmente agradável. Hanks, conhecido por filmes icônicos como Forrest Gump e O Resgate do Soldado Ryan, é admirado em todo o mundo por seu carisma e personagens relacionáveis. Ao nomear um asteroide em sua homenagem, a União Astronômica Internacional reconheceu sua contribuição que vai além do entretenimento. Eles destacam como ele inspira bondade e compaixão. Assim, enquanto o 12.818 Tom Hanks flutua no espaço, ele nos lembra de como a arte e o cosmos podem se encontrar de forma maravilhosa. Imagine ver uma pequena rocha lá em cima, representando um dos nossos atores favoritos. Na cidade de Utrecht, um incrível centro oncológico infantil criou uma bicicleta inovadora, projetada especialmente para crianças que estão conectadas a tubos e aparelhos. Esse design único permite que os pequenos pacientes andem pelos corredores do hospital, trazendo uma sensação tão esperada de liberdade e alegria em seus dias muitas vezes difíceis. Durante o tratamento, as crianças enfrentam muitos obstáculos que podem fazê-las se sentir isoladas e impotentes. No entanto, essa iniciativa cuidadosa transforma a visita ao hospital em uma aventura. Ao integrar atividades lúdicas ao ambiente médico, o centro destaca a importância da diversão e da criatividade no processo de cura. Os jovens pacientes podem aproveitar momentos de normalidade e emoção, criando memórias que tornam sua experiência menos assustadora. Este projeto mostra como a empatia e o pensamento inovador podem transformar o atendimento médico, lembrando-nos de que a alegria pode florescer mesmo em situações difíceis.
Quem diria que uma simples bicicleta poderia mudar tanto a vida dessas corajosas crianças? Domingo é o melhor dia para sorvete. As vendas de sorvete atingem seu pico nesse dia, tornando-o o mais popular para essa deliciosa iguaria. Por que tantas pessoas escolhem saborear seus sabores favoritos exatamente nesse dia? Talvez o domingo traga uma sensação de relaxamento após uma semana agitada, criando a oportunidade perfeita para um prazer doce. Muitas famílias têm tradições nos finais de semana que incluem uma divertida ida à sorveteria, transformando uma simples sobremesa em um ritual querido. Esse fenômeno até inspirou o nome Sunday, que é uma referência apropriada ao dia em que é especialmente apreciado. Seja uma clássica bola de sorvete de baunilha ou uma combinação criativa com várias coberturas, desfrutar de sorvete no domingo se tornou uma tradição agradável para muitos. Então, da próxima vez que você se permitir um agrado no domingo, lembre-se de que você faz parte de uma doce tradição apreciada por inúmeras outras pessoas. Difícil de acreditar, mas a Terra é única para a vida. Nosso planeta se destaca como o único lugar conhecido no universo onde existem organismos vivos. Cientistas estimam que há cerca de 8,7 milhões de espécies diferentes na Terra, desde bactérias minúsculas até árvores gigantes. No entanto, apenas cerca de 1,9 milhão de espécies foram oficialmente identificadas até agora. Essa incrível diversidade inclui mamíferos como elefantes e baleias, aves coloridas, várias espécies de peixes que nadam nos oceanos e um fascinante mundo de invertebrados, como águas-vivas e insetos. Além disso, a Terra abriga uma ampla variedade de plantas e fungos, cada um desempenhando um papel importante em seus ecossistemas. Embora continuemos a explorar e descobrir novas espécies a cada ano, os mistérios do nosso planeta nos lembram o quanto a Terra é especial e extraordinária. Quais outras maravilhas, na sua opinião, ainda estão esperando para serem descobertas? Fatos surpreendentes sobre a medicina indiana antiga. Já no século VI a.C., na Índia, eram realizadas operações de rinoplastia com sucesso, o que demonstra as habilidades médicas excepcionais da época. O famoso cirurgião Sushruta era muito procurado por procedimentos reconstrutivos, já que punições públicas frequentemente causavam ferimentos graves no rosto. Em resposta a isso, ele desenvolveu métodos inovadores para criar novos narizes, usando retalhos de pele do próprio rosto do paciente, permitindo restaurações eficazes e com aparência natural. Sushruta até compilou suas técnicas cirúrgicas no Sushruta Samhita, um dos textos mais antigos sobre cirurgia. Esta obra antiga não só descreve procedimentos cirúrgicos, mas também destaca a importância da ética na medicina. A contribuição de Sushruta lançou as bases da cirurgia plástica moderna, mostrando uma incrível combinação de arte e ciência. Não é surpreendente como o passado influencia as práticas atuais. Difícil de acreditar, mas Hamlet foi proibido na URSS. Durante o governo de Joseph Stalin, esta peça icônica enfrentou censura, pois seus temas iam contra a visão do governo soviético sobre o cidadão ideal. A profunda autoanálise e a famosa indecisão de Hamlet contradiziam as qualidades de força e determinação que Stalin promovia. Em uma época em que o Estado buscava controlar todos os aspectos da vida, qualquer sinal de dúvida existencial era considerado perigoso. Além disso, as intrigas políticas e traições na peça poderiam parecer subversivas para um regime que lutava para manter o poder e reprimir a dissidência. A proibição de Hamlet é um lembrete preocupante de como a arte pode ser sufocada por regimes repressivos. Enquanto leitores e espectadores ao redor do mundo admiram os personagens complexos e as profundezas filosóficas de Hamlet, os cidadãos soviéticos foram privados da oportunidade de explorar essas ideias. O que isso nos diz sobre a relação entre arte e poder? Você consegue acreditar que uma mini bolsa foi vendida por $60 mil? Em uma combinação surpreendente de arte e absurdo, a equipe da MSCHF criou uma bolsa minúscula que desafia nossas noções de moda e valor. Essa bolsa é tão pequena que só é possível ver seus detalhes com um microscópio. O item único foi leiloado no Museu Corpus Christi, na Holanda, e vendido por mais de $60 mil, deixando muitos perplexos sobre por que um objeto assim custa tanto. A mini bolsa destaca uma tendência interessante na arte contemporânea. O valor dos objetos, muitas vezes, está na ideia por trás deles, e não em sua praticidade.
Apesar de seu tamanho impraticável, essa bolsa gerou intensos debates sobre consumo, luxo e o papel da arte na sociedade. É um exemplo excêntrico de como algo intencionalmente absurdo pode alcançar preços astronômicos em leilões, nos fazendo repensar o que consideramos valioso. Então, é verdade que uma mini bolsa pode ter um preço tão alto? Absolutamente. Veja o que realmente acontece quando você investiga suas origens. Surpreendentemente, pesquisas mostram que 95% dos europeus conseguem rastrear sua linhagem materna até 7 mulheres que viveram na Terra entre 10 mil e 45 mil anos atrás. Essa descoberta fascinante é baseada em estudos do DNA mitocondrial, que analisa o material genético transmitido pelas mães. O DNA mitocondrial é único porque é herdado apenas das mães e pode nos dar uma compreensão profunda de nossas origens. Cientistas conectaram essas mulheres antigas a muitos de nós hoje, sugerindo que um pequeno grupo de mães primordiais formou a base das diversas populações que vemos na Europa atualmente. Isso significa que, mesmo que você venha de diferentes culturas, muitos de nós temos laços através dessas mães ancestrais. Não é incrível pensar em como estamos realmente conectados ao longo de milênios? Que histórias essas mulheres antigas carregam em nossos genes? Aço realmente congela a temperatura ambiente? A resposta é sim. O aço está em estado sólido à temperatura ambiente devido ao seu alto ponto de fusão, que é cerca de 1500 graus Celsius. Isso significa que quando o aço é produzido, ele começa como um metal derretido e congela, ou se solidifica em sua forma final enquanto esfria. É surpreendente pensar em como esse processo confere ao aço resistência e durabilidade. No entanto, embora o aço pareça sólido, ao longo do tempo ele pode passar por pequenas mudanças. Por exemplo, pode ocorrer uma lenta reação de oxidação que afeta a superfície do aço. Além disso, deformações sob carga podem acontecer se o aço ficar sob pressão por muito tempo. Portanto, embora pareça imutável, o aço é um material dinâmico que pode evoluir, provando que até os materiais mais fortes têm seus segredos sob a superfície. Trabalho duro realmente pode levar ao sucesso? Alvin acredita que sim. Com treinos rigorosos e um sistema de recompensas, ele conseguiu estabelecer um recorde impressionante em sua área. Trabalhar duro não é apenas passar horas em uma tarefa, é focar em suas metas e encontrar maneiras de se manter motivado. Alvin percebeu que recompensas, grandes ou pequenas, podem aumentar sua determinação e fortalecer seu compromisso. Por exemplo, ele se recompensava ao alcançar certos marcos, tornando o caminho não apenas produtivo, mas também prazeroso. Essa abordagem o ajudou a criar uma rotina disciplinada, superando seus limites e mantendo um alto astral. Muitas pessoas se perguntam se podem alcançar um sucesso semelhante. A história de Alvin mostra que, com determinação e um plano claro, isso é absolutamente possível. Então, o que você poderia alcançar se concentrasse e encontrasse suas fontes únicas de motivação? Já pensou por que o Black Canyon atrai aventureiros? Essa incrível fenda natural, localizada no Parque Nacional Canyonlands, no sudeste de Utah, encanta os visitantes com sua beleza impressionante e características únicas. O Black Canyon tem quase 20 metros de profundidade e cerca de 1 metro de largura, tornando-se um espetáculo impressionante para turistas e amantes da natureza. Sua forma peculiar, que lembra uma ruptura dramática na Terra, desperta o desejo de explorar e descobrir. Cercado por paisagens desérticas deslumbrantes, o Black Canyon também é um lembrete das poderosas forças geológicas que moldaram esta região ao longo de milhões de anos. Ao se posicionar na borda, você pode sentir o espírito de aventura que o convida a olhar para baixo ou tirar uma foto memorável. Canyonlands oferece mais do que apenas a fenda. Seu terreno diversificado, cores vibrantes e vida selvagem fascinante criam um cenário perfeito para experiências inesquecíveis ao ar livre. Já pensou em visitar essa incrível maravilha natural? E se eu disser que Anna Bogenholm sobreviveu quase congelada? Em 1999, essa corajosa esquiadora sueca se encontrou em uma situação perigosa ao cair em um rio congelado. Depois de ficar debaixo do gelo por 80 minutos, a temperatura do seu corpo caiu para 13,7 graus Fahrenheit. Embora isso pareça alarmante, sua incrível história mostra como o frio extremo ajudou a salvar sua vida. À medida que seu corpo esfriava, o metabolismo desacelerava, reduzindo a necessidade de oxigênio no cérebro. Surpreendentemente, essa reação natural protegeu seu cérebro de danos em momentos críticos.
Após ser resgatada, Ana foi trazida de volta à vida e continuou a viver plenamente, tornando-se uma inspiração para muitos. Sua história de resiliência não é apenas sobre sobrevivência. Ela destaca como o corpo humano pode se adaptar em condições incríveis. O que podemos aprender com sua experiência extraordinária? O que realmente traz vírus antigos do gelo? Pesquisadores fizeram uma descoberta fascinante no permafrost ártico, onde vírus antigos ficaram preservados por milhares de anos. Um exemplo notável é o pitovírus, que esteve em estado de dormência por 30 mil anos. Quando os cientistas reanimaram esse vírus congelado por tanto tempo, ele começou a infectar amebas colocadas em seu habitat. Essa descoberta incrível levanta questões sobre quais outros segredos o permafrost pode esconder e como esses patógenos antigos podem afetar os ecossistemas hoje. Devido às mudanças climáticas, o permafrost está derretendo rapidamente e cresce a preocupação de que vírus antigos possam se libertar e interagir com organismos modernos. Como isso afetará o equilíbrio da vida em nosso mundo? As consequências podem ser enormes, sugerindo que a liberação desses vírus antigos pode criar problemas inesperados para a saúde e a ecologia, à medida que nosso planeta continua a aquecer. Vamos revelar a verdade sobre o legado de David Macaulay. Muitos podem pensar que David Macaulay apenas escreveu sobre o Canal do Panamá, mas, na verdade, ele foi o visionário por trás da sua construção. O projeto ambicioso de Macaulay transformou um sonho antigo em realidade, conectando os oceanos Atlântico e Pacífico, mudando radicalmente as rotas marítimas e aumentando o comércio global. Isso exigiu anos de perseverança, superando muitos desafios de engenharia e logísticos. Os trabalhadores enfrentaram condições difíceis, doenças e a complexa tarefa de abrir caminho através de densas selvas e montanhas. Graças à liderança e ao espírito inovador de Macaulay, o canal foi inaugurado em 1914, tornando-se uma conquista emblemática da engenharia humana. Macaulay recebeu reconhecimento mundial por seu trabalho monumental, mas a maioria das pessoas hoje ainda não percebe que ele não foi apenas uma figura histórica. Ele foi um pioneiro que mudou para sempre a geografia do comércio e das viagens. É verdade que o chá foi descoberto por acaso? Surpreendentemente, sim. A história do chá começa há milhares de anos na antiga China, onde o imperador Shen Nong fervia água quando folhas de uma árvore de chá selvagem caíram em seu caldeirão. Em vez de jogar a mistura fora, ele experimentou e ficou encantado com o sabor refrescante e as propriedades energizantes. Esse momento feliz deu início à jornada do chá, tornando-o uma das bebidas mais populares do mundo. Desde então, o chá se espalhou pela China e depois para outras partes do mundo, tornando-se uma bebida querida em diversas culturas. Hoje, desfrutamos de muitos tipos de chá, desde o preto e o verde até misturas de ervas. Tudo graças àquele momento inesperado com algumas folhas. Imagine um mundo sem chá, chato, não é? Então, da próxima vez que você saborear uma xícara, lembre-se da reviravolta feliz que nos trouxe essa bebida eterna. Você consegue imaginar que seu cérebro pode mudar? A neuroplasticidade é a incrível capacidade do cérebro de se reorganizar e formar novas conexões neuronais ao longo da vida. Essa adaptabilidade é fundamental, especialmente quando as pessoas sofrem lesões cerebrais. Por exemplo, se alguém perde a capacidade de falar devido a um AVC, outras áreas do cérebro podem ajudar a recuperar as habilidades de comunicação. É como um sistema reserva, pronto para te apoiar quando necessário. Pesquisas sobre neuroplasticidade mostram que nossos cérebros não são estáticos. Eles mudam em resposta ao aprendizado, experiências e recuperação de lesões. Participar de atividades como quebra-cabeças, aprender um novo idioma ou até mesmo meditar pode ajudar nesses processos. Então, da próxima vez que você desafiar seu cérebro, lembre-se de que você está contribuindo ativamente para sua transformação e resiliência. Não é incrível como nossos cérebros se adaptam e se curam? Descubra a verdade sobre os pterossauros e dinossauros. Os pterossauros, frequentemente chamados de pterodátilos na cultura popular, eram incríveis répteis voadores que viveram na época dos dinossauros. Mas aqui está a questão. Eles não eram dinossauros. Os pterossauros tinham características únicas, como asas formadas por pele e membranas musculares que se estendiam do seu quarto dedo, alongado até o corpo. Ao contrário dos dinossauros, que andavam pela terra, os pterossauros planavam no céu, mostrando uma incrível variedade de tamanhos e formas. Alguns eram do tamanho de um pardal,
enquanto outros, como o Quetzalcoatlus, tinham envergadura de mais de 9 metros. Isso os torna um dos maiores animais voadores da história. Embora tenham vivido ao lado dos dinossauros, os pterossauros pertenciam a um grupo distinto de répteis, o que significa que tiveram seu próprio caminho evolutivo. Então, da próxima vez que você pensar em répteis voadores, lembre-se de que os pterodátilos não são dinossauros. Você sabia que em Cuba há mais médicos do que no Reino Unido? Com uma impressionante proporção de 9 médicos para cada 1.000 habitantes, Cuba supera o Reino Unido, que tem apenas 2,7 médicos por 1.000 pessoas. Esse sistema de saúde notável é motivo de orgulho nacional e reflete o compromisso de Cuba com a educação médica e o acesso à saúde para todos os cidadãos. Curiosamente, muitos desses médicos cubanos qualificados trabalham no exterior, mostrando suas habilidades em mais de 65 países. Cerca de 70.000 profissionais de saúde cubanos foram para fora, oferecendo ajuda essencial, especialmente em áreas carentes de serviços médicos. O modelo cubano foca na prevenção e em práticas comunitárias, resultando em excelentes indicadores de saúde. Portanto, embora o Reino Unido tenha menos médicos por habitante, a abordagem única de Cuba em relação à saúde e à cooperação médica internacional realmente a destaca. O que podemos aprender com o sistema de saúde cubano? E se eu disser que os músculos parecem completamente diferentes? Quando você compara 2,26 kg de gordura com o mesmo peso de músculos, a diferença visual é impressionante. Os músculos são mais densos e compactos, o que faz com que pareçam menores e mais firmes. Por outro lado, a gordura é macia e volumosa, o que significa que ocupa mais espaço. Essa diferença não se refere apenas à aparência, ela mostra como nossos corpos armazenam energia. O tecido muscular contém mais proteína e ajuda no metabolismo, enquanto a gordura serve como reserva de energia. Assim, os músculos podem ser comparados a uma usina elétrica que alimenta seu corpo, enquanto a gordura é como um gerador reserva que fornece energia quando necessário. Compreender essas diferenças nos ajuda a valorizar os papéis dos diferentes tecidos em nosso bem-estar. Você já percebeu como as roupas ficam diferentes depois de ganhar músculos em comparação com o ganho de peso? É verdade que Tong Jizhu se tornou faxineiro? Tong Jizhu foi um grande cientista nos anos 1960, conhecido por seus trabalhos pioneiros na clonagem de peixes. Seus esforços abriram caminho para várias conquistas na genética e na ciência, que poderiam mudar a indústria da aquicultura. No entanto, a situação política na China mudou drasticamente durante a Revolução Cultural, levando a grandes agitações. Infelizmente para Tong, isso significou uma reviravolta em sua carreira. Em vez de continuar suas pesquisas inovadoras, ele se viu na posição de faxineiro, algo muito distante de suas aspirações e habilidades. Essa mudança refletiu as duras realidades enfrentadas por muitos intelectuais naquele período turbulento, quando a ciência ficou em segundo plano devido à ideologia política. Apesar dessas dificuldades, o espírito de Tong permaneceu firme e ele voltou ao meio científico, mostrando sua insaciável sede de conhecimento. Sua história nos lembra como a paixão pela ciência pode resistir mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Que lições podemos aprender com a experiência de pioneiros como ele? E se eu te contar sobre a coruja gigante? O Cub Ornimegalonyx, uma espécie extinta, é a maior coruja conhecida. Esse incrível ser foi descrito pela primeira vez por Oscar Polino Ardón de la Mata, um pioneiro da paleontologia cubana, em 1954. Imagine uma coruja muito maior do que qualquer uma que existe hoje, planando no céu pré-histórico. Os restos desse gigante foram encontrados como subfósseis, o que significa que se preservaram de forma única, permitindo que os cientistas os estudem em detalhes. Sua enorme envergadura e tamanho impressionante o tornariam um predador temível, mergulhando em busca de peixes ou pequenos mamíferos. A descoberta do Cub Ornimegalonyx não só inspira os amantes da ciência, mas também nos ajuda a entender a biodiversidade dos ecossistemas passados, que outros seres gigantes ainda estão por ser descobertos. Descubra como Shakespeare mudou nosso idioma para sempre. William Shakespeare é uma figura icônica na literatura, e seu legado vai muito além de suas famosas peças e sonetos. Na verdade, ele é acreditado por criar mais de 1.700 palavras que ainda usamos hoje. Shakespeare não apenas inventava novas palavras do nada, ele transformava substantivos em verbos, brincava com prefixos e sufixos,
e combinava diferentes palavras em algo totalmente novo. Por exemplo, ele pegava termos comuns e lhes dava novos significados, ajudando a moldar o inglês como o conhecemos hoje. Palavras como olho e fashion são apenas algumas das expressões que devem sua existência ao seu espírito criativo. Então, da próxima vez que você usar uma palavra que parece especialmente inglesa, lembre-se de que ela pode ter surgido em nosso idioma graças à criatividade do próprio bardo. Descubra os segredos da incrível caverna Segrota na Áustria. Não é apenas mais uma caverna. Aqui está um lago escondido que teve um papel interessante durante a Segunda Guerra Mundial. Naquela época, os moradores usavam suas águas tranquilas para fazer cerveja, um recurso valioso em tempos difíceis. Hoje, a caverna Segrota atrai turistas de todo o mundo que querem ver sua beleza e história de perto. Os visitantes podem passear em pequenos barcos pelo lago calmo, cercado por magníficas formações rochosas e características geológicas fascinantes. Navegando pelas águas, você sentirá uma atmosfera de paz, como se estivesse voltando no tempo. Se você é um amante da história, da natureza ou apenas está em busca de aventuras únicas, a Caverna Segrota oferece um descanso inesquecível. É o lugar perfeito para famílias ou amigos que querem passar um dia memorável em uma paisagem encantadora da Áustria. Pronto para explorar essa joia escondida? Você vai se surpreender ao saber que o suco de beterraba faz bem à saúde. Essa bebida vibrante feita de beterraba é uma verdadeira fonte de nutrientes. Sua cor vermelha intensa não só encanta os olhos, mas também indica a alta quantidade de vitaminas, minerais e antioxidantes. O suco de beterraba é especialmente conhecido por aumentar a resistência e reduzir a pressão arterial, tornando-se popular entre atletas e pessoas que buscam um estilo de vida saudável. Ele é rico em nitratos, que se transformam em óxido nítrico no corpo, ajudando a melhorar a circulação e a manter a saúde do coração. Seja puro ou em smoothies, o suco de beterraba adiciona uma doçura agradável ao seu sabor terroso e intenso. As pessoas costumam apreciá-lo por suas qualidades refrescantes, especialmente nos meses quentes. Então, por que não experimentar? Pode ser uma deliciosa mudança na sua dieta. Surpreendente, mas os burros são mais perigosos que acidentes de avião. Todo ano, esses animais que parecem inofensivos causam mais mortes do que incidentes aéreos. Muitas pessoas subestimam os perigos de se aproximar de burros, frequentemente ignorando seu comportamento agressivo quando se sentem ameaçados ou maltratados. Embora viajar de avião seja considerado um dos meios mais seguros de transporte, os ferimentos relacionados a burros acontecem com mais frequência em áreas rurais, onde esses animais desempenham um papel importante no trabalho. Sua força e teimosia podem levar a situações inesperadas e perigosas. Sem o devido respeito e compreensão, até mesmo o burro mais calmo pode causar danos sérios. Portanto, é fundamental abordar os burros com cautela e atenção. Reconhecendo seu potencial de agressão e entendendo seu comportamento, podemos garantir uma interação mais segura. Então, da próxima vez que você ver um burro, lembre-se de que por trás dessa aparência adorável, existe um animal poderoso que merece nosso respeito. Acham que corridas são só coisa séria? Confira este desafio com tortilhas. Antes do emocionante Grande Prêmio do México, os pilotos Checo Pérez e Max Verstappen decidiram descontrair com uma competição divertida envolvendo tortilhas. Neste desafio, os dois pilotos mantinham água na boca e se divertiam se batendo com tortilhas. Essa competição não é apenas para rir. Ela mostra a amizade e a rivalidade entre os dois pilotos. Em meio à atmosfera tensa da Fórmula 1, eles encontraram uma maneira inusitada de se aproximar e entreter os fãs. O desafio com tortilhas trouxe diversão à rotina pré-corrida, lembrando a todos que até os atletas de elite podem relaxar. Esses momentos conectam os fãs com seus pilotos favoritos, mostrando seu lado humano fora das pistas. Então, da próxima vez que você pensar na pressão do mundo das corridas, lembre-se desta aventura leve que trouxe sorrisos e risadas ao paddock. Com que frequência vemos momentos tão brincalhões no esporte? Você vai se surpreender. Ônibus flutuantes em Veneza. O Vaporetto é um sistema único de transporte público que navega pelos famosos canais de Veneza, tornando a exploração da cidade divertida e prática. Diferente dos ônibus comuns, esses meios de transporte aquáticos ajudam os passageiros a se locomoverem pela cidade histórica, onde as ruas são substituídas por tranquilos caminhos aquáticos. Os
Turistas de todo o mundo desejam visitar a cidade, ansiosos para andar no Vaporetto e tirar selfies com as paisagens deslumbrantes. Durante a viagem, você poderá apreciar vistas impressionantes de edifícios centenários refletidos nas águas brilhantes, tornando cada trajeto uma verdadeira aventura. Não se preocupe se você estiver usando esse transporte aquático pela primeira vez. A equipe amigável está sempre pronta para ajudar. O Vaporetto não é apenas uma forma de ir de um ponto A a um ponto B. É uma experiência inesquecível que mergulha você no encanto e na beleza de Veneza. Você já andou em um ônibus flutuante? Descubra por que o K2 é chamado de Montanha Selvagem. O K2, localizado no Himalaia, é considerado a montanha mais perigosa do mundo, devido à sua assustadora taxa de mortalidade, de 29%. Escalar esse pico é um desafio extremo, mesmo para os alpinistas mais experientes. O clima imprevisível, o terreno perigoso e as rotas complicadas tornam a montanha aterrorizante. Muitos alpinistas enfrentam sérios problemas de altitude, avalanches e condições climáticas difíceis, o que pode transformar a expedição em uma aventura arriscada. Apesar dos riscos, os aventureiros buscam conquistar o K2, movidos pelo desejo de superar seus 8.611 metros de altura. Essa montanha é não apenas um teste de força física, mas também uma verdadeira prova de resistência mental. As histórias daqueles que ousaram escalar o K2 misturam coragem e tragédia, tornando-a um tema fascinante para a discussão. Você é corajoso o suficiente para aceitar o desafio da montanha selvagem? O que realmente acontece quando estrelas pop se comportam mal? Em uma reviravolta inesperada, o cantor canadense Justin Bieber foi proibido de entrar na China devido ao seu passado controverso. Essa decisão, baseada em um histórico de comportamentos questionáveis, incluindo prisões e incidentes públicos, destaca as regras rigorosas do país sobre a entrada. As autoridades chinesas buscam melhorar a imagem da nação e manter a ordem pública, barrando pessoas que possam ser vistas como maus exemplos. Os fãs ficaram decepcionados, já que as travessuras de Bieber, como jogar ovos na casa do vizinho e chegar atrasado a shows, contribuíram para sua reputação, que não agradou os oficiais chineses. Essa proibição serve como um lembrete de que o comportamento de celebridades pode ter consequências reais, especialmente em países com valores culturais rígidos. E então, o que você acha? As celebridades deveriam ser responsabilizadas mais severamente por suas ações, ou todos têm direito a cometer erros? Prepare-se para se surpreender com o nariz vermelho brilhante do Rudolf. Os cientistas estão intrigados com a história desse símbolo festivo iluminado. Uma das teorias populares sugere que o nariz do Rudolf brilha devido a uma infecção respiratória parasitária, que aumenta o fluxo sanguíneo para o seu nariz, dando-lhe esse brilho característico. Mas há outra ideia interessante. Alguns pesquisadores acreditam que o nariz do Rudolf tem uma estrutura única com uma densa rede de vasos sanguíneos, o que o ajuda a manter o calor durante voos em alta altitude no frio. Essa adaptação especial pode ajudá-lo a enfrentar as duras condições de inverno enquanto guia o trenó do Papai Noel. Então, da próxima vez que você olhar para o nariz brilhante do Rudolf, pense na ciência por trás desse personagem querido do Natal. É apenas uma história ou há uma parte de verdade baseada na biologia? Você pode acreditar que San Marino é o país mais antigo. Essa pequena nação cercada por terra, fundada em 301 d.C., tem uma história incrível que já dura mais de 1.700 anos. Localizado na Itália, San Marino conseguiu manter sua independência e cultura única ao longo dos séculos. Segundo a lenda, um pedreiro chamado Marinus fundou a república para escapar de perseguições. Desde as muralhas medievais até a famosa Torre Guaita, San Marino é rico em monumentos históricos que atraem turistas de todo o mundo. Seu governo duradouro, baseado em uma constituição adotada no século XVII, demonstra uma estabilidade impressionante em um mundo em constante mudança. Apesar de seu tamanho pequeno, San Marino fez contribuições significativas para a arte e cultura e abriga uma comunidade vibrante que celebra seu patrimônio anualmente. Pode parecer surpreendente que essa pequena nação tenha sobrevivido a muitos desafios, incluindo guerras e crises políticas, mantendo sua identidade. Então, da próxima vez que você pensar em países antigos, lembre-se de San Marino, um pequeno tesouro que resistiu ao teste do tempo. Você já se perguntou até onde pode se estender nosso DNA?
Acredite ou não, o DNA de um único corpo humano é suficiente para ir da Terra a Plutão e voltar cerca de 17 vezes. Essa é uma distância colossal, cerca de 10 bilhões de milhas. Cada célula do nosso corpo contém DNA, uma molécula que guarda as instruções para todas as nossas características genéticas. Se você desenrolasse o DNA de cada célula do seu corpo e o colocasse em uma linha, teria um fio contínuo que demonstra a incrível complexidade da vida. Na verdade, uma pessoa média tem cerca de 37 trilhões de células, e cada célula contém cerca de 2 metros de DNA. Portanto, quando falamos sobre a grandeza do DNA humano, estamos mergulhando em um mundo de informações e estruturas que nos tornam quem somos. Esse comprimento incrível também destaca a notável resistência e adaptabilidade da vida na Terra. É surpreendente pensar que todo esse material genético, compactado em nossas células, está apenas esperando para se manifestar de inúmeras maneiras. Não é impressionante como algo tão pequeno pode nos conectar a distâncias tão enormes? Você acha que a conexão sem fio é realmente sem fio? Pense de novo. A palavra sem fio pode fazer você imaginar um mundo onde os sinais flutuam livremente no ar, mas na verdade é muito mais complicado. A maioria das tecnologias Wi-Fi modernas depende de uma vasta rede de cabos físicos, enterrados profundamente no solo e até mesmo no fundo do oceano. Esses cabos são a base da nossa conexão com a internet, transmitindo dados em alta velocidade. Então, enquanto desfrutamos de nossos roteadores sem fio, estamos conectados a uma infraestrutura complexa que inclui cabos de fibra óptica e satélites. Essa rede oculta garante a interação eficiente dos nossos dispositivos, proporcionando uma conexão ininterrupta. Na próxima vez que você assistir a um filme ou conversar com amigos por vídeo, lembre-se de quanto trabalho acontece nos bastidores para tornar essa comodidade possível. Não é incrível como todos nós estamos conectados? Você já se perguntou por que as cobras são imunes ao seu próprio veneno? Essa é uma característica fascinante desses répteis escorregadios. As cobras produzem veneno principalmente para paralisar ou matar suas presas, como roedores ou rãs. Curiosamente, essas potentes toxinas são feitas para afetar outros animais, e não as próprias cobras. Seus corpos têm adaptações especiais que permitem que elas suportem e até processem seu próprio veneno sem se machucar. Por exemplo, se uma cobra acidentalmente ingerir seu veneno, ou ele entrar na corrente sanguínea, ela não sofre consequências negativas. Essa imunidade é vital para sua sobrevivência, pois evita danos acidentais durante a caça. Cientistas continuam a estudar a complexidade do veneno das cobras, que contém várias proteínas com propriedades únicas. Quem sabe entender como as cobras lidam com seu veneno pode levar a avanços na medicina, especialmente no controle da dor e em outras áreas da saúde. A natureza não é incrível? Um fato interessante sobre os túneis nus. Esses seres incríveis são fascinantes não apenas pela sua aparência peculiar, mas também pela sua proteção única contra o câncer. Diferente de muitos outros animais, os túneis nus têm uma habilidade extraordinária de prevenir o surgimento de tumores. Pesquisadores buscam entender sua biologia, pois isso pode oferecer pistas para novos tratamentos contra o câncer em humanos. Cientistas descobriram que as células dos túneis nus produzem uma substância especial que inibe o crescimento de tumores. Essa característica surpreendente os torna um objeto valioso para pesquisas médicas, pois entender esses mecanismos pode levar a avanços na luta contra o câncer. Então, da próxima vez que você ver um túnel nu, lembre-se de que ele pode ser uma arma secreta na nossa batalha contra essa doença. Quem sabe que outros mistérios essa pequena criatura pode revelar? Porque a teia é mais forte que o aço. Esse material incrível é mais fino que um fio de cabelo humano, mas tem uma resistência impressionante. A teia que as aranhas fazem para suas redes é leve e surpreendentemente forte. Um fio é 5 vezes mais resistente que um fio de aço da mesma espessura. Cientistas acreditam que essa resistência vem da estrutura única das proteínas da teia, que são organizadas de forma a se esticar e absorver energia sem se romper. Essa flexibilidade e resistência tornam a teia um objeto interessante para pesquisas que buscam desenvolver novos materiais na medicina e na engenharia. Os cientistas estão até procurando maneiras de produzir teia sintética para usos como suturas médicas, linhas de pesca biodegradáveis e até coletes à prova de balas. Imagine usar uma camisa que é leve como o ar, mas pode te proteger.
Com as pesquisas em andamento, podemos descobrir novos segredos dessa teia incrível, que podem revolucionar diversas áreas. Quem diria que essas pequenas criaturas poderiam inspirar inovações tão grandes? Você não vai acreditar que isso é sobre o Mar Cáspio. O Mar Cáspio é, na verdade, o maior lago fechado do mundo, com uma área de 371 mil quilômetros quadrados. Este lago incrível é único porque não tem saída, ou seja, toda a água que entra nele permanece lá, muitas vezes evaporando e deixando sais e minerais. Esse processo pode resultar em altos níveis de salinidade, conferindo à água propriedades especiais. O Mar Cáspio faz fronteira com 5 países: Rússia, Cazaquistão, Turcomenistão, Irã e Azerbaijão, e é não apenas uma maravilha natural, mas também um importante recurso econômico para a região. O lago abriga diversos ecossistemas, incluindo espécies de peixes únicas, como o esturjão, famoso por seu caviar negro. Com sua vasta superfície e rica história, o Mar Cáspio realmente se destaca entre os lagos do mundo. Quais outros segredos esse fascinante corpo d'água esconde? O que realmente causa cegueira emocional? A alexitimia, muitas vezes chamada de cegueira emocional, afeta como as pessoas entendem e compartilham suas emoções. Imagine não conseguir reconhecer seus sentimentos ou expressá-los claramente para os outros. Essa condição é especialmente comum entre pessoas com autismo, onde as interações sociais podem ser desafiadoras. Pessoas com alexitimia podem ter dificuldades em identificar suas emoções, o que torna mais difícil formar relacionamentos próximos. Isso está relacionado à teoria do apego, que investiga como as conexões emocionais na infância influenciam nossa capacidade de nos conectar com os outros mais tarde. Reconhecer a alexitimia é importante, pois pode impactar a comunicação e o bem-estar emocional. Compreender essa condição nos ajudará a apoiar melhor as pessoas que enfrentam essas dificuldades, ajudando-as a expressar seus sentimentos e, em última análise, a melhorar seus relacionamentos. Será que entender a cegueira emocional pode nos ajudar a nos conectar melhor com nossos entes queridos? Vamos revelar a verdade sobre a antiga erva marinha. A Posidônia oceanica, uma incrível espécie de erva marinha encontrada no mar Mediterrâneo, é o maior organismo vivo do planeta. Imagine uma área que se estende por até 5 milhas e que pode ter mais de 100 mil anos. Essa maravilhosa erva marinha não é apenas uma maravilha da natureza. Ela desempenha um papel crucial na saúde dos oceanos. Conhecida como os pulmões do Mediterrâneo, a Posidonia oceanica produz oxigênio, estabiliza o fundo do mar e cria habitats essenciais para diversas criaturas marinhas. Peixes, crustáceos e até tartarugas marinhas dependem desses jardins subaquáticos verdes para alimentação e abrigo. No entanto, apesar de sua importância, essa antiga erva marinha enfrenta sérias ameaças devido às mudanças climáticas e à poluição. À medida que nossos oceanos mudam, proteger a Posidonia oceanica se torna essencial para manter o frágil equilíbrio dos ecossistemas marinhos. O que podemos fazer para ajudar esse incrível gigante subaquático? Você sabia que os camarões também podem espirrar? É surpreendente, mas esses pequenos seres marinhos têm uma maneira de limpar suas brânquias e se livrar de impurezas, assim como nós. Embora o mecanismo do espirro deles seja diferente do nosso, o resultado final é o mesmo: a remoção de partículas indesejadas. Quando um camarão espirra, ele contrai certos músculos para empurrar a água pelas brânquias, criando uma nuvem de água que ajuda a limpar qualquer sujeira. Esse processo é vital para a sobrevivência deles, pois brânquias limpas significam uma melhor função respiratória. Imagine estar debaixo d'água e precisar limpar o nariz. É isso que os camarões sentem. Eles frequentemente vivem em ambientes com sujeira e sedimentos. Por isso, esse espirro é uma parte importante do seu dia a dia. Essa adaptação incrível permite que eles prosperem em diferentes ambientes aquáticos, mostrando o quão única e engenhosa pode ser a vida marinha. Então, da próxima vez que você ver camarões no seu prato ou no aquário, lembre-se de que eles têm um truque interessante em mente, ou melhor, debaixo d'água. Incrível, mas o comprimento do seu polegar é igual ao do seu nariz. Pode parecer inacreditável, mas estudos mostram que há uma conexão interessante entre o tamanho do polegar e do nariz. Esse fato curioso está relacionado às proporções do nosso corpo. Na maioria das pessoas, se medir o polegar da base até a ponta, ele tem aproximadamente o mesmo comprimento que o nariz, da ponte até a ponta.
Essa simetria é parte da anatomia humana e reflete como nossos corpos se desenvolvem em harmonia. Pesquisadores se perguntam por que essa conexão existe e alguns acreditam que pode estar ligada à genética e ao nosso desenvolvimento no útero. Esse fato interessante pode ser uma brincadeira divertida em festas, e muitas pessoas começam a medir seus polegares e narizes para ver se coincidem. Então, da próxima vez que você estiver com amigos, que tal sugerir que eles explorem essa semelhança inesperada? É uma maneira simples, mas fascinante, de nos lembrar como nossos corpos estão únicos e interligados. Difícil de acreditar, mas a Rússia tem as maiores florestas. A área das florestas russas é impressionante, com 815 milhões de hectares, mais do que qualquer outro país no mundo. Essas vastas florestas não apenas impressionam, mas também desempenham um papel crucial na saúde do nosso planeta. Elas funcionam como os pulmões da Terra, absorvendo dióxido de carbono e liberando oxigênio, ajudando a combater as mudanças climáticas. As florestas também são lar de muitas espécies, desde majestosos ursos até pequenos insetos. Elas são responsáveis por uma parte significativa da biodiversidade mundial. No entanto, enfrentam ameaças como desmatamento, incêndios florestais e mudanças climáticas. Proteger esses ecossistemas é extremamente importante, pois regulam o clima local e sustentam comunidades que dependem deles para viver. Há esforços para preservar esses incríveis recursos naturais, mas é necessário mais conscientização e ação. Como todos nós podemos ajudar a proteger esses tesouros inestimáveis? Um fato interessante sobre as próteses dentárias de George Washington. Muitos acreditam que o primeiro presidente dos Estados Unidos usava dentes de madeira, mas na verdade é muito mais estranho e interessante. As próteses de Washington eram feitas de diversos materiais, incluindo marfim e presas de morsa. O uso desses materiais proporcionava a resistência e o conforto que os dentes de madeira nunca poderiam oferecer. Essa escolha inesperada reflete as práticas médicas do século XVIII, quando os cuidados dentários eram bastante primitivos. Washington, que sofreu com problemas dentários a vida toda, tinha vários conjuntos de próteses, cada um criado para melhorar sua capacidade de mastigar e seu conforto geral. Curiosamente, o uso de materiais de origem animal para próteses era bastante comum. Mas hoje em dia, poucos poderiam imaginar que o líder da Revolução Americana dependia de fontes tão exóticas para suas necessidades dentárias. Então, da próxima vez que você pensar em Washington, lembre-se de que seu sorriso era sustentado por ossos e presas, e não por madeira. O que mais está escondido por trás de equívocos históricos? Sim, é verdade. As tubarões são criaturas incríveis. E uma de suas características mais impressionantes é a capacidade de regenerar dentes constantemente. Durante sua vida, uma tubarão pode perder e substituir dentes até impressionantes 30.000 vezes. Esse processo incrível acontece porque as tubarões têm várias fileiras de dentes, e quando um dente cai, o próximo sobe para o lugar. Normalmente, as tubarões perdem alguns dentes enquanto se alimentam, o que as ajuda a manter mordidas afiadas e eficazes. Ao contrário dos humanos, que têm apenas um conjunto de dentes permanentes, as tubarões continuam a crescer novos a partir de um reservatório localizado profundamente na mandíbula. Algumas espécies, como o tubarão branco, podem substituir seus dentes a cada poucas semanas. Essa regeneração eficiente é vital para sua sobrevivência, já que sua dieta é composta principalmente de alimentos duros, como peixes e focas. Portanto, na próxima vez que você ver uma tubarão, lembre-se de seu impressionante estoque de dentes, que ajuda a permanecer no topo da cadeia alimentar do oceano. Você pode se surpreender: camelos do Google no deserto. Em 2014, o Google iniciou um projeto interessante no deserto de Liwa, nos Emirados Árabes Unidos. Eles instalaram câmeras de 360 graus em camelos para capturar imagens incríveis para sua popular função Street View. Essa iniciativa inovadora permitiu que pessoas de todo o mundo explorassem a bela, mas árida paisagem das Dunas Douradas, sem sair de casa. Os camelos, conhecidos por sua habilidade de se locomover em terrenos difíceis, foram os companheiros ideais para essa aventura. Usando esses animais únicos, o Google conseguiu oferecer uma visão rara dessa vasta ecossistema desértica, mostrando sua beleza e desafios. Agora, qualquer pessoa com acesso à internet pode viajar virtualmente pelas paisagens arenosas, observando os contrastes vibrantes do ambiente desértico. O projeto também destaca como tecnologia e natureza podem se combinar de forma criativa.
permitindo que as pessoas apreciem lugares que talvez nunca visitem na vida real. Então você está pronto para explorar o deserto de Liwa pela tela? Você sabia da maior coleção de Barbies do mundo? Bettina Dorfman, uma mulher de 63 anos da Alemanha, reuniu impressionantes 18.000 bonecas Barbie nos últimos 19 anos. Sua coleção incrível é oficialmente reconhecida pelo Guinness World Records, tornando-a a rainha dos fãs de Barbie. Cada boneca na coleção de Bettina conta sua própria história, mostrando a evolução da moda e do estilo da Barbie desde o lançamento da primeira boneca em 1959. A paixão de Bettina por essas figuras icônicas não se resume a números. Ela aprecia a arte e o design de cada uma delas. Desde bonecas clássicas até edições exclusivas, sua coleção oferece uma diversidade surpreendente que atrai visitantes de todo o mundo. Imagine um espaço repleto de cores vibrantes e moda variada, refletindo décadas de história. Bettina frequentemente compartilha seu amor pela coleção com os outros, esperando inspirar pessoas a começarem suas próprias coleções. É incrível como uma pessoa pode reunir tantos elementos da cultura pop. Descubra os incríveis imitadores de sons no nosso mundo. Muitos animais têm a impressionante habilidade de imitar sons, criando uma ponte fascinante entre a natureza e a comunicação. Pássaros como a lira conseguem reproduzir sons de motosserras ou obturadores de câmeras, mostrando suas habilidades vocais impressionantes. Mas não são apenas nossos amigos alados. Algumas espécies de golfinhos e elefantes também imitam sons em seu ambiente. Até mesmo dispositivos como Horner e Hammer ou Cat and Sag foram criados para reproduzir diferentes ruídos, tornando-se objetos interessantes para pesquisas científicas. Esses imitadores de sons podem se comunicar entre si ou com o ambiente, melhorando as interações sociais e até ajudando na sobrevivência. Por que eles imitam? As razões variam desde atrair parceiros até alertar sobre perigos. Não é incrível como o mundo animal demonstra criatividade através do som? Você sabia que seus pulmões são verdadeiros aliados? Esses órgãos incríveis têm um papel fundamental na respiração. Quando você inspira, os pulmões absorvem oxigênio do ar, essencial para o seu corpo produzir energia. Esse oxigênio vai para o sangue e chega a cada célula, garantindo seu funcionamento adequado. Mas não é só o oxigênio. Os pulmões também ajudam a eliminar o dióxido de carbono, um resíduo gerado durante a produção de energia. Cada vez que você expira, libera dióxido de carbono no ar, mantendo o equilíbrio no corpo. Esse ciclo constante de inspirar oxigênio e expirar dióxido de carbono é vital não apenas para a energia, mas também para a saúde e o bem-estar geral. Então, da próxima vez que você fizer uma respiração profunda, lembre-se do quanto seus pulmões trabalham duro para mantê-lo saudável e vivo. E isso pode surpreender você, um ousado pedido de ajuda. Em 8 de abril de 1945, um prisioneiro do campo de concentração de Buchenwald tomou uma atitude ousada que mudaria seu destino. Com um transmissor de rádio feito à mão, ele enviou um pedido desesperado às forças aliadas, esperando ser salvo dos horrores que enfrentava. 3 minutos depois, essa mensagem foi recebida pelo exército dos Ewutara. Eles garantiram ao prisioneiro que a ajuda estava a caminho e pediram que ele se mantivesse firme. Essa comunicação importante se tornou uma faísca de esperança em tempos sombrios, incentivando os aliados a agir rapidamente. Apenas 3 dias depois, corajosos homens e mulheres do exército dos Ekasu Akaida chegaram e libertaram o campo, salvando muitas vidas. Este evento notável destaca não apenas a resiliência do espírito humano, mas também a importância da comunicação em momentos de crise. Quantas outras histórias de coragem permanecem não contadas? Você pode acreditar que uma lagartixa inspirou o Dilophosauro? Essa conexão fascinante vem de uma lagartixa com colar, famosa por sua impressionante crista em forma de leque. No icônico filme Parque dos Dinossauros, o Dilophosauro é retratado como um dinossauro que cospe, com uma crista vibrante que captura a imaginação do público. Os criadores do filme se inspiraram na crista colorida da lagartixa, que pode se abrir para ameaçar predadores ou atrair parceiros. Essa adaptação única não é apenas para a beleza, ela tem funções reais na natureza. Usando a lagartixa como inspiração, os criadores de Parque dos Dinossauros adicionaram um elemento de realismo ao design do dinossauro, dando à história uma reviravolta empolgante.
Os fãs do filme podem ficar animados ao saber que criaturas do nosso mundo podem inspirar a criação de monstros em universos fantásticos. Então, da próxima vez que você assistir Parque dos Dinossauros, lembre-se de que lagartixas selvagens da vida real ajudaram a criar a mágica do cinema. Descubra o que realmente impulsiona a história do selfie. O primeiro selfie foi tirado em 1839 por um homem chamado Robert Cornelius. Imagine só, para capturar sua imagem, ele teve que montar uma câmera complicada e ficar completamente parado por mais de 1 minuto. Isso não foi fácil, considerando a tecnologia da época. Em vez de fotos rápidas como as que tiramos hoje com nossos smartphones, Cornelius enfrentou dificuldades que tornavam quase impossível tirar várias fotos. Sua paciência e criatividade resultaram em um retrato que deu início à fotografia de autorretratos. Com o tempo, os selfies se tornaram incrivelmente populares, evoluindo de longas exposições e câmeras pesadas para a satisfação instantânea das fotos digitais em nossos dispositivos. Então, da próxima vez que você tirar um selfie, lembre-se de Cornelius e do esforço por trás daquela primeira imagem icônica. Prepare-se para se surpreender com a inesperada decisão de Singapura. A cidade-estado enfrenta um sério problema, a baixa taxa de natalidade, que gera preocupações sobre seu futuro. Para lidar com essa situação, o governo de Singapura lançou iniciativas criativas, incentivando os cidadãos a valorizarem a vida familiar e a terem mais filhos. Os programas visam tornar a parentalidade atraente e acessível, oferecendo incentivos financeiros, licenças maternidade melhoradas e serviços de apoio para novas famílias. Eles até organizam eventos para ajudar pessoas solteiras a se encontrarem e se relacionarem, mostrando o quanto estão comprometidos em mudar essa realidade. Considerando que a taxa de natalidade caiu abaixo do nível de reposição, a esperança é que essas estratégias inovadoras inspirem casais a formar famílias. Afinal, manter uma população vibrante é crucial para a sustentabilidade da economia e da cultura de Singapura. Esses esforços resultarão em um baby boom na Cidade do Leão. Prepare-se para se surpreender com o incrível comprimento do nosso DNA. Se você pudesse esticar todo o DNA do seu corpo, ele alcançaria impressionantes 150 bilhões de quilômetros. Isso é suficiente para ir e voltar ao Sol mais de 600 vezes. Essa conquista impressionante é possível porque cada célula humana contém cerca de 2 metros de DNA. Agora, imagine que você tem trilhões de células cheias desse longo material genético. É incrível pensar em quanto DNA realmente temos. Dentro de nossas células, o DNA está compactamente enrolado em um núcleo que é menor que 1 micrômetro de largura, para caber confortavelmente em sua pequena casa. Essa embalagem inteligente ajuda a manter nosso plano genético seguro e organizado. O DNA carrega as instruções necessárias para o crescimento, desenvolvimento e funcionamento de todos os seres vivos. É por isso que você pode ter os cabelos cacheados da sua avó ou os olhos azuis do seu pai. Compreender nosso DNA não apenas destaca nossa individualidade como seres humanos, mas também nos conecta a uma história mais ampla da vida na Terra. Quer saber como o desafio mudou a pesquisa sobre a doença ALS? Em 2014, o desafio do balde de gelo se tornou viral, incentivando milhões de pessoas a despejar água gelada sobre si mesmas por uma boa causa. Essa campanha divertida e memorável arrecadou incríveis 225 milhões de dólares para a pesquisa da doença ALS, esclerose lateral amiotrófica, que afeta as células nervosas no cérebro e na medula espinhal. Graças à generosidade de pessoas de todo o mundo, os pesquisadores fizeram grandes avanços na compreensão dessa doença. Uma das grandes descobertas foi a identificação da proteína TDP43, que desempenha um papel crucial na progressão da ALS. Estudando essa proteína, os cientistas encontraram maneiras de prolongar a vida de ratos de laboratório com sintomas semelhantes aos da ALS. Essas descobertas abriram novas possibilidades para tratamentos potenciais, trazendo esperança para pacientes com ALS e suas famílias. O desafio do balde de gelo não apenas trouxe diversão para nossas redes sociais, ele realmente mudou a situação na luta contra essa doença devastadora. Quem diria que um simples desafio poderia levar a pesquisas tão significativas